Quando os filhos de Deus ainda se encontravam em situação de ter de assegurar sua salvação, ocorrerão os seguintes fatos: o selamento, a chuva seródia, a pregação intensiva, o fim da obra e a sacudidura. Esta anunciação dos acontecimentos mencionados não implica qualquer ordem cronológica dos mesmos. Vários desses acontecimentos, ou todos eles, poderão ocorrer em grande parte simultaneamente. O que sabemos com certeza é que, quando for proferido o decreto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, e terminar o tempo da graça, todos os acontecimentos terão também terminado para dar lugar ao começo do tempo de angústia. Como fator coadjuvante, porém, e em certa medida preparatória deste acontecimento, ocorrerá dentro da Igreja de Deus um movimento de reformulação de vida, fruto em grande parte da pregação da mensagem da testemunha fiel à Igreja de Laodiceia e da compreensão do grande tema da justificação pela fé. Esta reforma determinará um notável despertamento espiritual e acelerará a queda da chuva seródia e a disseminação da mensagem, preparando o povo para as cenas do tempo de angústia e o aparecimento majestoso de Cristo. O selamento, a fim de preparar seus filhos para o tempo de angústia, Deus deseja neles imprimir o selo de sua lei, de seu caráter e de sua perfeição. Esta obra, que já se está verificando, é de pouca duração e logo terminará. Na verdade, o selamento pode definir-se como um processo que começa na conversão e termina com o fim do tempo da graça, seja por ocasião da morte do crente ou em virtude do fim do juízo investigativo. O selamento poderão passar sobranceiros pelo tempo de angústia e enfrentar a presença terrível do Senhor em sua segunda vinda. A chuva seródia, a pregação intensiva e a terminação da obra. Por outro lado, Deus deseja derramar sobre o seu povo a chuva seródia do Espírito Santo, assim como a chuva temporã habilitou a Igreja Apostólica para proclamar as boas novas de salvação com sucesso por todas as partes do mundo. De então, este refrigerante e flúvio do poder divino permitirá que o povo de Deus da atualidade complete sua obra e alcance toda a nação, tribo, língua e povo, com a última mensagem evangélica, a promessa do derramamento do Espírito de Deus em chuva seródia é para hoje e não para uma época futura, mas para que se cumpra é indispensável que a grande maioria dos membros da Igreja realize completa consagração a Deus, libere-se totalmente do eu, descarte-se do pecado em qualquer das suas formas e com humildade e mansidão busque com todo o fervor a face do Senhor. Breve dar-se-á a forte pregação da mensagem. Ao manifestar-se o poder divino, a terra será iluminada com a glória do Senhor e a obra terminará de acordo com o plano e a promessa de Deus. Dentro das fileiras da Igreja deverá ocorrer um processo especial de reforma e santificação, o qual afetará a grande maioria dos seus membros no preparo para a chuva seródia, para a forte pregação e a terminação da tarefa evangelizadora. A sacudidura é outro dos grandes episódios que envolvem a Igreja durante o tempo da graça. Este termo designa a definitiva apostasia de certo número dos que participam hoje do povo de Deus.
o abandono da Igreja por parte de muitos adventistas de ACA, porque não aceitaram de todo o coração o chamado divino para uma completa conversão e consagração, e porque recusaram a mensagem de Cristo à Igreja de Laodiceia. A mensagem de arrependimento e reforma da vida, mantendo apenas uma experiência formal e superficial. Quando sobrevier a grande hora da crise para a Igreja e começar a perseguição pela imposição generalizada da legislação dominical, muitos desertarão e alguns se converterão em nossos piores inimigos. Só uma entrega total da vida a Deus e uma experiência profunda e crescente conversão nos livrará deste perigo e nos manterá unidos na hóstia de homens e mulheres consagrados que o triunfarão gloriosamente com o povo adventista e que darão gozosas boas-vindas a Jesus em sua iminente aparição. O pré-tempo de angústia, as últimas horas do tempo de graça serão tempestuosas e difíceis para o mundo em geral e também para os filhos de Deus no mundo, enquanto os 4 anjos estão contendo os ventos, estarão aumentando a luta e a confusão, os problemas políticos, económicos e sociais, a degradação da família, o temor e a angústia. Os governos malgorados, o muito esforço que façam, não podem controlar os complexos e crescentes problemas que sujeitarão seus povos a uma situação premente. Esta época de angústia a que se referiu Jesus em Mateus capítulo 21, versículo 25, é anterior ao verdadeiro tempo de angústia que começará no tempo que terminar a graça. Preparação para a crise final. O mundo se encontra numa constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário, ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida a sua fé,
que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua. Preparação para a crise final. O mundo se encontra numa constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos, e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida a sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua. Preparação para a crise final. O mundo se encontra numa constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos, e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo,
já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário, ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Zeus, associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final, têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida a sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua. Preparação para a crise final. O mundo se encontra numa constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos, e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário, ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Zeus, associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final, têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida a sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7.
O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua. Preparação para a crise final. O mundo se encontra num constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos. E antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como o povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário, ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida a sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua.
Preparação para a crise final. O mundo se encontra num constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Zeus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua. He'll give us ears to hear the Master's voice. He'll send a real old-time revival, a revival that will make our hearts rejoice. A soul-saving saints praise and breeze of Holy Ghost wind. He'll send an old-time revival again. In the days of old, people knew what church was all about. Now there's so much compromise, the whole world stands in doubt. There is only one way to get back, this is true. According to God's holy word, this is what He'll do. He'll send a real old-time revival. He'll give us ears to hear the Master's voice. He'll send a real old-time revival, a revival that will make our hearts rejoice. A soul-saving saints praise and breeze of Preparação para a crise final. O mundo se encontra num constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia,
abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário, um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Zeus, associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final, têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida a sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua. Preparação para a crise final. O mundo se encontra numa constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos. E antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário, um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Zeus, associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final, têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida a sua fé, que todas as etapas anunciadas
há milénios, tem-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua. Preparação para a crise final. O mundo se encontra num constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos, e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida a sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua. Preparação para a crise final. O mundo se encontra num constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos, e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono,
porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário, ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Zeus, associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final, têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida a sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua. Preparação para a crise final. O mundo se encontra numa constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos, e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário, ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Zeus, associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final, têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida a sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império
romano se fará comentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua. Preparação para a crise final. O mundo se encontra num constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos, e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como o povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Zeus, associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final, têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fará aumentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua. Preparação para a crise final. O mundo se encontra num constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos, e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como o povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos
o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Zeus, associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final, têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida a sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua. Preparação para a crise final. O mundo se encontra numa constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos, e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Zeus, associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final, têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida a sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua.
Preparação para a crise final. O mundo se encontra num constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos. E antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida a sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua. Preparação para a crise final. O mundo se encontra num constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos. E antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem,
cumprem-se com precisão. Os filhos de Zeus, associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final, têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua.
Passando para a crise final. O mundo se encontra numa constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos. E antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida a sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua.
Passando para a crise final. O mundo se encontra num constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos. E antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua.
Passando para a crise final. O mundo se encontra numa constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos. E antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua.
Passando para a crise final. O mundo se encontra num constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos. E antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário, um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida a sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua.
Avançando para a crise final. O mundo se encontra num constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos. E antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário, ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida a sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua.
Preparação para a crise final. O mundo se encontra numa constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos. E antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário, ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida a sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua. Preparação para a crise final. O mundo se encontra numa constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos. E antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário, ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem,
cumprem-se com precisão. Os filhos de Zeus, associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final, têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua. Preparação para a crise final. O mundo se encontra numa constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos, e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário, um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Zeus, associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final, têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua.